Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 33. E esse episódio, o tema é Tendências do Campo de Negócio de Impacto. Isso aí, gente. Esse tema sempre me instigou, né? Tentar projetar tendências, entendendo os movimentos do setor. Então, eu fui provocado aí a pensar, refletir sobre esse tema. Ótima provocação, inclusive. E aí, comecei a pensar e construir esse cenário aqui. Lembrando que esse podcast ele tem uma dobradinha com o artigo. Referência está aí também na descrição. Então, no artigo eu vou mais fundo, né? A gente explora um pouco mais. Aqui no podcast a gente dá mais uma camada mais superficial aqui do tema, né? Então, fica já o convite para quiser ir mais fundo nas porcas e parafusos, vai lá no artigo. Então, basicamente, o que eu procurei fazer nessa dobradinha artigo-podcast? Procurei refletir o assunto a partir de 5 dimensões. Quais são? Primeira, difusão / conhecimento sobre o tema. Segundo, mais camadas para impacto. Terceira, pipeline. Quarta, ecossistema e dinamizadores. E, finalmente, a quinta, recursos e investimentos. Então, para cada uma dessas dimensões, eu vou refletir sobre o copo meio cheio e o copo meio vazio de cada uma, a partir do que eu vejo, tá? Então, deixando claro aqui que é empirismo mesmo, é observação, é olhar de quem já está quase aí uma década nesse setor, olhando, participando. Então, não estou fazendo nenhum grande estudo estatístico aqui, não. Basicamente, é uma observação mais empírica mesmo, tá bom? Então, não é bola de cristal, não é previsão, mas é tentar provocar algumas reflexões sobre cada uma dessas dimensões. Então vamos lá. Sem mais delongas, partiu. Vai por mim que ainda vai ter. Bom, então a primeira dimensão é difusão / conhecimento sobre o tema. Basicamente o que eu quero dizer com essa dimensão é o quanto essa agenda, esse tema dos negócios de impacto vai estar mais difundido, vai estar mais amplamente divulgado por aí. Então, basicamente, essa é a ideia. Qual que é o copo meio cheio? Primeiro, reconhecer que sim, o tema vai estar mais disseminado, pensando daqui a 5 anos, pensando aí 2022, 2027, mais ou menos esse horizonte. Então, assim, vai estar mais disseminado, esses termos vão estar mais conhecidos e haverá um conhecimento mais amplo sobre esse tema. Bom, constatação meio óbvia, né? Segundo ponto do copo meio cheio é que o avanço desses temas, né, sobre agendas afins. Então, mais conexões com a agenda do ESG, do investimento social privado, com o campo da sociedade civil e etc. Então, acho que também é meio óbvio que a agenda dos negócios de impacto vai estar permeando esses vários agendas e setores. O terceiro copo meio cheio aqui é de que vai ter mais conteúdo, né, sobre o tema, vai ter mais livros, mais influencers, mais podcasts, mais textos, mais eventos, enfim. Ótimo, né? Hoje já tem mais, mas ainda em alguns locais não tem tanto conhecimento disponível sobre esse assunto. E bom, e qual é o copo meio vazio sobre esse tema da difusão? Basicamente será que esse termo impacto e o termo negócios de impacto terão se tornado abrangente demais, uma coisa meio carne de vaca, assim, e a ponto de perder a sua essência, será? O segundo será que todo esse avanço de difusão, ele de fato implicará na tal popularização do tema? Será que ele vai estar mais acessível às camadas mais populares, vamos dizer assim? Ou ele seguirá restrito a bolhas mais elitizadas? Por fim, será que haverá espaço nessa difusão para outras narrativas diferentes daquela narrativa majoritária? Será que haverá espaço para outros olhares, outras visões, outras perspectivas sobre o tema? Tá aí, então fica aí esses pontos do primeira dimensão, que é difusão. A gente vai combinar.
você vai ver. E quem não vai aparecer sou eu. A segunda dimensão diz respeito a mais camadas para impacto, e eu quero dizer com ela, basicamente, que esse termo, né, essa agenda de impacto socioambiental, ela passa a adquirir outros contornos, outras variáveis, outras camadas. Então, qual que é o copo meio cheio aqui? É basicamente de que esse termo, né, amplo do impacto como um guarda-chuva para abrir espaço, abarcar outras agendas como, só como exemplo, tá? Diversidade, democracia, clima, gênero, etc. Hoje isso está começando a acontecer, mas eu imagino que no futuro isso vai estar mais presente, mais claramente embaixo desse guarda-chuva. Segundo é que vai ter espaço para mais diversidade de tipos de negócio de impacto, diferentes tipos de empreendedores, de diferentes regiões, com diferentes sotaques, diferentes abordagens, enfim. Haverá mais espaço para essa diversidade de atores empreendendo impacto. Então, esses dois eu enxergo como copo meio cheio. E como copo meio vazio, na dimensão mais camadas para impacto, eu vejo dois elementos aqui. O primeiro é que ficará mais clara essa eventual clivagem entre agendas da sociedade civil e agendas de mercado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje existe uma zona mais cinzenta entre abordagens que são mais da sociedade civil, exemplo, defesa de direitos, garantia de direitos, e essas abordagens hoje elas não são encaixáveis nas abordagens de mercado. Então isso tende a ficar mais claro, essa clivagem, essa separação entre o que é a abordagem da sociedade civil e o que é do campo de negócio de impacto, ou a gente vai insistir nos tons de cinza. Me parece que eu vejo mais clivagem, mais cada um no seu quadrado, separando mais claramente até onde um pode ir, até onde o outro pode ir. E por último, a última dimensão aqui, do copo meio vazio, nas mais camadas para impacto, é se haverá maior presença dessa diversidade de tipos, diversidade de abordagens de negócio de impacto no ecossistema. Isso vai ficar presente de forma mais orgânica, ou nós vamos criar subbolhas dentro desse ecossistema. Então vai ter lá a bolha dos negócios periféricos, a bolha dos negócios comunitários e etc. Obviamente eu, como entusiasta dessas bolhas, desses segmentos, ficaria feliz se a gente tivesse a presença deles de forma muito mais orgânica nesse setor, nesse ecossistema. Veremos. Corre na veia enquanto a dor caminha. Bom, terceira dimensão aqui é sobre pipeline. Basicamente vamos ter mais negócios de impacto, né, com mais diversidade e mais quantidade. Basicamente, o copo meio cheio aqui é sim, obviamente a gente tende a ter um aumento no número de negócios de impacto e maior capilarização deles. A gente tende a ter vários mapeamentos, listagens, né, esse leque mais amplo de dados, de listagens, de mapeios sobre negócio de impacto e também recortes específicos em alta. Então, mulheres, biomas, territórios, cadeias de valor, enfim, todos esses diferentes recortes, a gente vai ter mais dados sobre negócios de impacto a partir de cada uma dessas lentes. Qual que é o copo meio vazio aqui do pipeline? Bom, essas integração de bases e mapeamentos, elas vão permitir maior inteligência sobre os negócios de impacto. Maior inteligência que eu quero dizer é sobre pensando ecossistema. Ou a gente tende a ter pipelines, entre aspas, mais privados. Assim, cada dinamizador, cada fundo fazendo o seu mapeamento e tendo os dados consigo. E isso não cruzando com bases de dados de outros players, não gerando informação pública sobre o ecossistema e sobre o pipeline. Então, aqui tem um primeiro ponto de atenção, de observação. E o segundo é se a gente vai visualizar mais oportunidades, mais abertura, mais investimento, mais apoio para certos tipos de negócio de impacto em detrimento de outros. Será que a gente vai continuar vendo mais oportunidades para
negócios de impacto escaláveis, com abordagens tecnológicas, etc. Ou a gente vai ver também oportunidades para negócios mais comunitários ou periféricos ou etc, né? Diferentes tipos de negócios. Acho que essa é uma questão que a gente vai ter que observar para ver se vai se refletir na prática ou não. Bom, a dimensão 4 é de ecossistema e dinamizadores, pensando nesses vários ecossistemas de impacto no Brasil, localmente, regionalmente, e os dinamizadores que estão operando, né, esses ecossistemas, tocando bumbo, como eu gosto de dizer aqui. Qual que é o copo meio cheio? Bom, claramente vamos ter mais dinamizadores e mais oferta de programas de aceleração e mais capilarização dessas iniciativas. Vamos ter também, certamente, mais ecossistemas locais amadurecidos. E sobre dinamizadores, o que a gente está vendo já e deve se consolidar no futuro não muito distante existe um desafio crônico de modelo de negócio de sustentabilidade financeira para dinamizadores, e o que a gente tem visto é que eles têm reforçado suas posições em programas patrocinados, basicamente é rodar programas de aceleração para empresas, né? Vamos traduzir de forma mais prática. E também, eventualmente, criando ou acoplando fundos de investimento junto, ou internalizando, ou com algum parceiro mais próximo. Será que eu imagino que a gente deva ver a consolidação desses formatos num futuro não muito distante. E qual que é o copo meio vazio aqui na dimensão ecossistema e dinamizadores? Basicamente, maior quantidade de programas de aceleração. Será que nós vamos ver mais programas genéricos e, entre aspas, fast food? Ou a gente vai ver programas mais nichados? O que eu quero dizer com isso? Programas específicos para negócios, um certo tipo de negócios comunitários, um certo tipo de negócios de impacto, um certo tipo de negócios periféricos e por aí vai. Segundo, se a gente vai conseguir perceber qual o legado que tem sido gerado por players locais e regionais que estão tocando bumbo nos ecossistemas locais, ou eles seguirão sendo subcontratados ou apoio dos players do Sudeste. Acho que essa é uma questão importante. A terceira aqui do copo meio vazio se a gente vai conseguir perceber uma redução na dependência desses ecossistemas locais para com o centro do ecossistema, ou o contrário, vai haver um reforço dessa dependência. Os ecossistemas locais cada vez mais demandando e esperando orientação e luz do centro do ecossistema, ou navegando de vontade própria, de maneira mais autônoma, a ver. Um outro ponto aqui como na medida que a gente tiver mais ecossistemas locais mais maduros, mas ao mesmo tempo a gente não vai ter todos os ecossistemas locais na mesma página, então a gente tende a criar uma maior disparidade regional, ou seja, vamos pensar em termos de Amazônia. Talvez a gente tenha Manaus e Belém se despontando, como já acontece hoje, e talvez a gente tenha maior distância dessas duas cidades para outras localidades da Amazônia, só para trazer um exemplo do que eu estou dizendo, e vale esse exercício para o Brasil todo. Será que a gente vai ter isso? Como é que a gente constrói uma redução dessas disparidades regionais no médio prazo? Essa é uma boa questão. E também, por último, o copo meio vazio bom, será que esse movimento tende a favorecer certos tipos de dinamizadores e certos tipos de negócio de impacto em detrimento de outros? Né? Então, acho que aqui é um ponto importante. Se são aqueles dinamizadores que conseguem vender programas de aceleração para empresas, né, e conseguem acoplar fundos, provavelmente você vai valorizar certos tipos de dinamizadores e outros não vão conseguir chegar nesse mesmo lugar, e aí o que resta a eles? Basicamente ficar em segundo plano nessa agenda? Uma ótima questão aqui para mim, para a gente refletir. Vai por mim que ainda vai ter. Bom, por fim, a quinta dimensão, recursos e investimentos.
Basicamente é mais grana para apoiar o ecossistema, tanto grana não reembolsável quanto investimentos. Então, acho que é isso. Basicamente, essa é a essência dessa dimensão. No copo meio cheio, basicamente é constatar o óbvio: vai ter mais disponibilidade de recursos, mais fundos, mais veículos financeiros, etc. Maior presença de indivíduos nas plataformas de empréstimos peer-to-peer, né, entre pares. Investidores âncoras extravando outros capitais, isso já está acontecendo, a gente tende a ver isso com mais presença, âncoras regionais, etc. E mais recursos públicos, maior presença de recurso de capital público, né, também nesse jogo. Acho que isso já está acontecendo, mas a gente tende a se intensificar nos próximos anos. Bom, e qual é o copo meio vazio dessa dimensão de recursos e investimentos? Basicamente, algumas questões aqui. Primeiro, vai haver mais grana para certos tipos de negócio de impacto e menos para outros? Essa oferta de investimento será equilibrada ou ela tende a seguir esse desequilíbrio que a gente já enxerga hoje? Sobra grana para certos tipos de investimento e faltam para outros. Outra dimensão aqui é as plataformas entre pares, né, peer-to-peer, para pessoas físicas, elas vão continuar abrindo espaço para negócios de impacto diferentes? Ou elas vão ter que apostar naqueles negócios mais óbvios que estão em estágios mais iniciais e que vão, obviamente, com esse up, conquistar um espaço para conversar com fundos, etc. Acho que essa é uma boa questão. Será que a gente vai ver, num futuro não muito distante, um certo nicho entre essas plataformas? Elas vão se especializar? Hoje elas são mais genéricas e elas tendem a se especializar? Uma boa questão. Uma terceira dimensão do copo meio vazio é que será que esses investidores âncoras eles vão enfatizar certas agendas em detrimento de outras? Será que eles vão topar colocar a luz e recursos em agendas mais desafiadoras, menos óbvias? Acho que é uma boa questão aqui também. E o recurso público, finalmente, ele vai seguir, vai ter mais, a gente mencionou que vai ter mais recurso público. A questão aqui é, ele vai estar mais facilitado ou ele vai manter os mesmos níveis burocráticos de acesso, né, para esses negócios? E aqui lembrando, né, o capital público tem um papel fundamental, porque ele é um capital mais paciente, tem subsídio e ele tenderia a ter ser mais facilitado para alavancar o setor. Será que é isso que a gente vai ver nesse futuro não muito distante? Também é outro ponto para a gente conferir. Bom, e para fechar, o que eu trago aqui? Eu procuro olhar também, lançar um olhar sobre qual é o papel de cada setor nesse olhar de tendências. E aí eu trago 5 setores, começando pelo governo, governos. Bom, está claramente o papel dele vai seguir, que é o papel de regulação, de fomento, investimento, de apoio e de compra, né, compras públicas. Me parece que esse papel ele tende a se consolidar. E a questão para mim aqui é o governos não atrapalharem. Quanto menos atrapalhar e mais seguir consolidando essas posições, melhor para essa agenda. Fica como um ponto aqui de observação é se nós vamos ter uma modalidade jurídica específica para negócio de impacto no Brasil. Se aposta nisso como uma maneira de destravar mais compras públicas e investimento público a conferir. Segundo setor aqui é a filantropia, investimento social privado. Acho que o que eu vejo? Vejo como que ela tenha coragem de pautar temas menos óbvios na confluência com a agenda de negócio de impacto. Exemplo, negócio de impacto para fortalecimento da democracia, da diversidade, da agenda étnico-racial e etc. Só para citar alguns exemplos. Então, no final do dia, o que a gente espera aqui é que essa agenda, né, do campo do investimento social privado assuma um papel como âncora da dimensão de impacto
e não da dimensão de negócios. Esse é um ponto bem importante. Bom, o terceiro ator aqui é o setor privado. Basicamente, o que a gente tende a ver cada vez mais é conexão com a agenda de negócio de impacto com cadeias de valor de empresas, né? Acho que isso está acontecendo já e tende a se intensificar nos próximos anos. Acho que a questão que fica aqui é se essa conexão com cadeias de valor ela vai fortalecer negócios que já estão mais bem redondos, ou se ela também vai conseguir abrir espaço para negócios num estágio não tão bom, não tão redondos assim, mas que possam ser interessantes de se conectar com cadeias de valor de empresas. E aqui há espaço, gente, para construir oportunidades para negócios comunitários, negócios que estão em estágios mais iniciais e por aí vai. Dariam iniciativas interessantíssimas aqui para o setor privado e dá para fazer as duas coisas. Ele pode conectar com cadeias de valor de empresas, negócios de impacto que estão mais prontos e também abrir espaço para programas mais para aqueles que estão ainda em estágios menos maduros, que vão, digamos, vão dar mais trabalho para as empresas, mas tendem a alcançar resultados bem interessantes. Bom, o quarto ator aqui é do campo da sociedade civil. Basicamente, o reforço que eu faço aqui é de que o papel dela é se engajar mais, se aproximar dessa agenda dos negócios de impacto e saber tirar proveito dela. O exemplo que eu sempre cito é o Finapop e o CRA, né, do MST. Mostra claramente isso. Conseguiu tirar proveito de um instrumento financeiro para fomentar a produção de alimento da agricultura familiar e tal. Então, acho que tem espaço para isso. Para mim, está claro que, como sociedade civil, seguir distante dessa agenda, para mim, é um equívoco. Mesmo que você, como sociedade civil, se aproxime, entenda a agenda e aí sim você tire uma posição de seguir distante, aí eu respeito. Agora, seguir distante sem se aprofundar, sem colocar uma lente na agenda, para mim é um equívoco muito grande. Então, nos próximos anos, o que a gente espera é que a sociedade civil esteja mais presente nessa discussão e nessa agenda. Por último, não menos importante, a academia. Bom, qual é o papel da academia? Acho que, basicamente, fazer conexão com outras áreas do conhecimento para além das áreas da administração e economia, que é os que estão em alta. Se a gente olha mais conteúdo sobre negócio de impacto, hoje a gente vai ver esses departamentos mais presentes, essas áreas do conhecimento. Bom, e as outras áreas de conhecimento? Cadê? Por que não estão envolvidas, né? E cadê também maior conexão com programas de extensão? Que tem iniciativas já, mas ainda são incipientes para o potencial que se tem. Então, basicamente, o que eu faço aqui de reforço, né, para esse setor da academia é explorar outras abordagens, outras narrativas, outros pontos de vista, outros departamentos, para além do que já se tem produzido. Me parece que a academia tem produzido hoje, me parece quase como um reforço meio óbvio das narrativas que já estão por aí, com exceções, assim, uma ou outra exceção. Então, acho que há espaço para aprofundar em reflexões menos óbvias, mais críticas, que contribuam com o setor, obviamente. Ninguém quer destruir o setor, todo mundo quer contribuir com esse setor. Então, basicamente é isso, gente. Procurei nesse episódio e no artigo que está na descrição reforçar o copo meio cheio e meio vazio desse campo dos negócios de impacto em 5 áreas: difusão e conhecimento sobre o tema, mais camadas para impacto, pipeline, ecossistema, dinamizadores e recursos e investimentos. E ao final olhar um pouco rapidamente sobre o papel de cada setor, seja governos, filantropia, setor privado, sociedade civil e academia nessa agenda. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esforço difícil aqui, desafiador, mas espero que tenha contribuído para a gente pensar um pouco mais à frente nessa agenda. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, valeu, até a próxima. Meu caminho pra mais uma vez.